sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Graça e paz, igreja, e a você, amigo e amiga que está acompanhando a mais um culto online aqui da Igreja Batista de Vila Pires. Que você seja muito bem-vindo. Quero agradecer, antes de tudo, o convite dos irmãos de estar aqui no templo, cultuando, contribuindo com as gravações. Agora, eu convido os irmãos a estar abrindo o seu coração para estar recebendo a palavra de Deus e entoando louvores. Eu vou estar lendo uma passagem bíblica em Isaías 61, do verso 1 ao 4. Em seguida, vou estar orando e vamos cultuar, dando continuidade ao culto. Assim diz: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria. Em vez de tristeza, um perfume de felicidade. Em vez de lágrimas e roupas de festa, em vez de luto, eles farão o que é direito. Serão como árvores e que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído, e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor meu Pai, por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai, entoando, cultuando ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, falar aos nossos corações com a Tua mensagem, com a Tua palavra, ó Pai. Eu quero entregar aqui, ó Deus, neste momento, a cada irmão que está assistindo, Senhor, que o Senhor possa visitar a sua casa, o seu lar, ó Deus. Não sabemos, ó Pai, o que cada um está passando, mas que o Senhor possa abençoar grandemente, ó Pai, o sustentar, ó Deus. O Senhor é fiel e eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, que nos ajuda a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por termos esses recursos, ó Pai, para estar levando a Tua palavra àqueles que precisam, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, principalmente nesse momento em que passamos, Senhor. Obrigado por tudo, perdoa as nossas falhas, receba o nosso louvor, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. É o Senhor nosso Deus.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos dizer aleluia, cante isso. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, poderoso. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ele é digno, Digno de louvor, digno de louvor. Amém. nosso Deus é santo. Vamos dizer: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento, a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso benfeitor.
primeira estrofe? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. glória a Deus, porque nós podemos exaltar e bendizer o nome que está sobre todo nome, não é verdade? Eu espero que, da onde você estiver, seja na sua casa ou em algum outro lugar, junto com seus familiares, enfim, que você realmente esteja com o seu coração disponível para louvar ao Senhor, para receber realmente cada letra dessa canção, tudo aquilo que o Espírito Santo do Senhor já preparou. Antes de você ligar aí o seu celular, o seu computador, tenho certeza que o Espírito Santo já estava preparando todo o seu ser para receber essa mensagem. E pela maravilhosa graça de Jesus, que um dia nos alcançou, nós vamos proclamar essa mensagem. Vamos dizer. Quem tem poder sobre o pecado, Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Toda a terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Livre sou. Livre sou. Jesus, livre sou. és quem traz paz, És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. nós vamos dizer que digno é o Cordeiro de Deus, digno ele é de toda adoração. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cante isso. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno
é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, ele levou, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Que bom, glórias a Deus poder cantar sobre essa graça. Você sabe que a graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos a graça de Deus. Mas lá em Efésios 2, versículo 8 diz que pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, não é algo que nós podemos fazer, mas é um dom de Deus. O Senhor Deus nos presenteou com essa graça, nos dando a salvação. Glórias a Ele por isso. E nós podemos, diante dessa graça, mesmo também diante das tribulações que nós estamos sofrendo, de uma pandemia mundial, seja qual for o seu problema, talvez o seu problema nem é a pandemia. E a gente fala tanto sobre isso, mas talvez o seu problema é outra coisa. E nós, nesse momento, por conta dessa graça de Deus, nós podemos elevar os nossos olhos ao Senhor, olhar ao trono de Deus e poder saber que através da oração nós temos esse relacionamento para conversar com Deus. E colocar tudo diante do Senhor. Eu quero fazer isso com você, nesse dia, nesse domingo, orar por aqueles que você talvez está lembrando nesse momento que precisa da graça de Deus. E assim nós vamos fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eis aqui um momento em que a Tua igreja se reúne, mesmo que dessa forma. Mas nós nos reunimos no Santo Espírito do Senhor. E diante dessa presença tão grande, Senhor, que invade os nossos corações onde estivermos, nós estamos aqui para reconhecer diante do Senhor o quanto amamos a Ti, o quanto dependemos do Senhor e o quanto nós precisamos do Senhor. Muitas pessoas, Pai, estão vivendo dificuldades, momentos difíceis em suas vidas. Como eu disse, talvez não é a pandemia, talvez seja problema financeiro, talvez seja doença, talvez sejam problemas emocionais. O Senhor sonda os corações e sabe, Deus, o que cada um que está assistindo nesse momento está sentindo e está passando, Senhor. Nós, através dessa oração, Jesus, nós queremos interceder uns pelos outros, assim como manda a Tua palavra, a Bíblia. Queremos orar uns pelos outros, interceder, sentir a dor um do outro, ter compaixão mútua, Senhor. Assim como o Senhor tem por nós e tem nos ensinado dia após dia. Que possamos, Senhor, hoje sentir a presença do Senhor e jamais perder o Senhor de vista, Senhor. Na oração nós podemos sentir essa calma, essa paz. E muito obrigado, Deus, porque no nosso país, mesmo com tantas limitações, tantas dificuldades, nós podemos abrir a Bíblia, nós podemos cantar louvores, nós podemos orar de uma maneira tão livre, Senhor. Isso é muito especial, é muito precioso para nós. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está do outro lado, a sua família e todas as suas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos continuar cantando e falando do poder que tem a oração, não é verdade? Quando nós nos reunimos na presença de Deus e oramos para Deus, Ele está olhando para nós e por nós. Vamos cantar. Você possa sentir a paz do Senhor nesse louvor, sentir esperança de Deus, encontrar a calma que você tanto precisa, que você tanto espera. Cante com convicção, está passando a letra aqui para você, justamente para você cantar conosco, tá bom? Vamos louvar. Na oração encontro calma, na oração
paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Se entregue à presença desse Deus. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força. Ele nos dá força para viver, para superar os nossos problemas e dificuldades. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limite, e em seu creia nisso. perdão. Em seu perdão encontro paz. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária
ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele, e aí missionário, como é que está? Ele disse, o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Meus irmãos, esse é um momento no culto que prestamos a Deus, tão espiritual, tanto quanto as nossas orações, os nossos cânticos e a mensagem bíblica. Trata-se da consagração dos nossos dízimos e ofertas para o sustento do ministério da igreja local. Todos nós já sobejamente temos sido instruídos
a respeito do dízimo e ofertas, que obviamente é uma doutrina bíblica desde o Antigo Testamento, percorrendo todo o Novo Testamento. Precisamos entender e compreender claramente isto e praticarmos o dízimo como uma extensão da nossa adoração e do nosso culto ao Senhor. Nesse instante, nós vamos estar orando. Em seguida, temos esta oportunidade, este privilégio que nos é concedido de entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Os irmãos, não se esqueçam que nós estamos em plena campanha de oferta em favor de missões nacionais. Vamos fazer, meus irmãos, cada um de nós, cada família, um desafio para levantarmos a maior e melhor oferta na história da nossa igreja para sustentar os 773 missionários espalhados por esse imenso Brasil, não só os missionários, mas os 400 projetos que esses missionários desenvolvem também para minimizar as dificuldades de muitos povos, principalmente em regiões bem afastadas do Brasil, em que essas pessoas precisam também da ajuda material e, através desses projetos, ajuda muito. Então, nós vamos orar. No seu visor, você pode ver o Banco Itaú, o número da conta, onde você deve fazer o depósito do seu dízimo e também da oferta missionária. Uma vez que você assim o faz, não esqueça de comunicar à tesouraria o valor especificado para missões, para que na tesouraria esse valor possa ser separado exclusivamente para missões. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por esse momento tão precioso de culto que aqui estamos a prestar-lhe. Obrigado porque o Senhor nos dá este santo privilégio de podermos, Pai querido, celebrar o nome do Senhor, pois assim convém àqueles que são chamados teus filhos. Devemos dar toda a honra e toda a glória tão somente ao nome do Senhor. E assim o fazemos através das nossas vidas, primeiramente, dos nossos louvores, das nossas orações, enfim, da proclamação da palavra e dos dízimos e das ofertas. Quando assim o fazemos, Senhor, biblicamente estamos entendendo que a nossa adoração, ela é completa e alegra o coração do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos membros da nossa igreja que tem sido fiéis no sustento da obra do Senhor aqui nesse lugar e tem contribuído generosamente também com suas ofertas para missões. Nós oramos pelos nossos missionários que estão espalhados por todo este país. E oramos, ó Pai, para que o Evangelho possa avançar, alcançando o último dos brasileiros, ó Pai, a fim de que toda a nossa nação possa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho que o Senhor tem concedido aos teus servos, pois partindo exatamente do seu trabalho que exercem, eles têm os recursos necessários para o sustento da família e também com alegria poder contribuir.
Oramos por aqueles que precisam também de uma nova oportunidade de trabalho. Que em breve, ó Deus, eles possam se alegrar recebendo do Senhor esta bênção. Assim nós te oramos, Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Meus irmãos, convido a todos a abrir as suas Bíblias no texto do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Assim diz a palavra. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Para esta hora, meus queridos irmãos, escolhemos o tema da mensagem, avivamento para um tempo como esse. Meus queridos irmãos, amigos que nos ouvem, o nosso querido Brasil tem necessidade urgente de um grande avivamento. Nunca houve uma hora mais séria do que esta que nós estamos vivendo. Um mundo conturbado, o deslize moral da sociedade, a violência e toda sorte de maldade. Esse é o quadro triste da sociedade em que nós estamos vivendo hoje. A contagem regressiva para o fim é uma realidade no nosso tempo. Eis a razão, então, de um genuíno avivamento. E é preciso que este avivamento comece pela igreja, pelo povo de Deus, o povo que diz que conhece a Deus. Isaías, o profeta, viveu um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje. Examine o capítulo 1. Ali o povo é chamado duramente por Deus, através da boca do profeta Isaías, de um povo obstinado, um povo teimoso, um povo duro, para se quebrantar, para se curvar, reconhecendo os seus pecados. Quando você lê o capítulo 5 de Isaías, você vai verificar ali os ais que são pronunciados por Deus. Os ais da condenação, do castigo por causa da obstinação daquele povo que constantemente, advertido pelo profeta da necessidade de se arrepender dos pecados, de se voltar para Deus,
continuavam com seus corações fechados. Já no capítulo 6, que lemos como base para a mensagem desta hora, nós vamos verificar um Isaías avivado num tempo como esse. Nossas necessidades, irmãos, são muitas, tremendamente muitas são as nossas necessidades. Na visão de Isaías, nós podemos verificar isto. E Isaías nos ensina aqui algo extraordinário. Diante de todo esse quadro triste que ele contemplava na vida do povo de Deus, do povo de Israel, ele tem uma visão transformadora. Graças a Deus por isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil, como disse aos irmãos. E é por isso que nós estamos precisando urgentemente de um avivamento, assim como na visão de Isaías ele pôde compreender. Em primeiro lugar, nesta visão transformadora de Isaías, nós podemos verificar uma nova percepção do caráter de Deus. Uzias, um grande e poderoso rei, estava morto. Isaías gostava muito do rei Uzias. Isso magoou profundamente o coração de Isaías, a morte do rei Uzias. E ele foi então ao templo, como se usa a expressão comum nos dias de hoje, curtir a sua dor, a sua saudade do rei Uzias. Isaías agora incapaz, meus irmãos, de olhar para Uzias, o grande rei, ali no templo, ele olha para Deus e descobre então quem ele é. Quem é Deus? Eu disse no nosso primeiro ponto dessa mensagem que nesta visão transformadora de Isaías, ele teve uma nova percepção do caráter de Deus. E agora aqui então ele olha para Deus e descobre realmente quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Você conhece a Deus? Nós conhecemos realmente quem é Deus, como é Deus? Isaías, nesta visão do templo, ele pôde perceber o caráter de Deus, ou seja, quem é Deus. Lá em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, nós somos conclamados a conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, meus irmãos, deve ser exaustivo, contínuo. Jamais podemos interromper a busca desse conhecimento de Deus diante da grandeza de Deus. O texto de Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quero insistir nesta pergunta, querido irmão: você conhece a Deus como Ele é? Eu quero lhe dizer nesta hora que um verdadeiro avivamento vem pelo desejo de alguém conhecer a Deus. Somente assim nós podemos experimentar um verdadeiro e real avivamento em nossas vidas, em nossa igreja e em nossa nação.
um desejo profundo de conhecer a Deus. Isaías, na visão que tem, ele percebe que Deus, primeiramente, é todo-poderoso, ou seja, um Deus onipotente. Não há ninguém mais poderoso que Deus. Em segundo lugar, na sua visão, Isaías percebe que Deus é onisciente, ou seja, Ele é conhecedor de tudo. Nada se furta ao olhar de Deus. E em terceiro lugar, Isaías percebe nesta visão, a respeito do caráter de Deus, que Ele é onipresente. Isso significa, meus queridos, que Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo. E por fim, Isaías percebe que Deus é eterno. Então, nesta percepção do caráter de Deus, Isaías começa a ter uma experiência profunda com Deus, que com certeza marcaria a sua vida para sempre. Isaías, meus irmãos, teve que aprender que Deus é santo. Santo, santo, santo. Se refere à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A cruz de Cristo, meus queridos irmãos, é um exemplo supremo da santidade de Deus. Você deve lembrar, como eu estou me lembrando nesse instante, quando Jesus Cristo pregado estava na cruz, num dado momento do seu sofrimento, da agonia que suportava por causa dos nossos pecados que pesavam sobre ele. Num dado momento ele clamou assim: meu Pai, por que me desamparaste? Houve um momento que Deus virou o rosto, ou virou as costas para o seu próprio Filho, porque Deus é santo. E sobre a pessoa do homem Jesus, ali na cruz do Calvário, estava o pecado de todos nós. E Deus não pode contemplar o pecado, porque Deus é santo. Isaías pôde contemplar no caráter de Deus a sua santidade. E é bom dizer, meus irmãos, que Deus não mudou. Se queremos um avivamento na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida da nossa nação, precisamos perceber isto, que Deus é santo. Apocalipse 4:8 diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vou repetir: que era santo, que é santo e que há de vir. Em segundo lugar, Isaías, nesta visão que teve de Deus no templo, houve um novo despertar da sua consciência. Nesta visão, Isaías viu-se medido pelo padrão de Deus. Se queremos, meus irmãos, experimentar um avivamento espiritual, precisamos
ter esta experiência, ou nos permitir medir-nos pelo padrão de Deus. Aqui em Isaías, o texto escolhido do capítulo 6, o versos 5 e 6, diz assim: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que percepção extraordinária teve no despertar da consciência. Ele se deixou medir pelo padrão de Deus e pôde perceber que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Que coisa, meus irmãos, extraordinária. Quero dizer a vocês que um avivamento acontece somente quando nós, eu, você, todos nós, nos deixamos medir pelo padrão de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim, que nos últimos dias a consciência de muitos estaria cauterizada. O que significa isso? Uma consciência insensível. Hoje, eu diria que a honestidade, meus irmãos, nos moldes antigos, é difícil de encontrar. Eu me lembro quando criança, muitas vezes eu acompanhava alguma negociação do meu pai com alguém a respeito de alguma mercadoria, a venda de algum animal, e não se assinava absolutamente nada, nenhum documento, apenas uma palavra afiançava o compromisso de uma data, uma vez definida, o pagamento fosse efetuado. E isso acontecia. Era algo muito natural. Hoje, esta honestidade nos moldes daqueles tempos é difícil de encontrar, não é mesmo? Até mesmo quando se assina papéis em cartórios, etc. e tal, ainda percebemos a falta de honestidade. A convicção hoje, eu diria assim, que é tipo um elástico. Né? A nossa convicção, meus irmãos, ela deve ser muito firme e segura. Aqui, ponto. Daqui não passa mais. Mas muitas vezes, por alguma conveniência pessoal, ela vai sendo esticada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando percebemos esta convicção, ou convicções já estão totalmente comprometidas. Deixe-me, por favor, ligeiramente contar um fato do século passado, isso já vai muito distante, mas ilustra bem aquilo que podemos chamar um verdadeiro avivamento. Numa pequena cidade, no Reino Unido, na Inglaterra, era uma cidade que havia algumas indústrias, e a maioria das pessoas daquela pequena cidade trabalhavam nessas indústrias, inclusive
as pessoas que eram membros de uma pequena igreja naquela localidade. Conta-se que a maioria dos trabalhadores recebiam um salário muito insignificante. E por causa disto, a desenvoltura deles no trabalho que exerciam era muito lenta. Ou seja, vamos trabalhar de acordo com aquilo que recebemos em forma de salário, de pagamento. E se não a maioria, mas muitos crentes daquela igreja da cidade trabalhavam nessas empresas e acompanhavam o mesmo ritmo dos trabalhadores insatisfeitos, porque também eles, como operários, como trabalhadores dessas fábricas, recebiam salários insignificantes. E num domingo, de manhã, o pastor assumiu o púlpito, abriu a Bíblia e começou a pregar uma mensagem poderosa pela inspiração do Espírito Santo, convocando os membros daquela igreja a um comprometimento com Deus e de viver uma vida de santidade e de demonstrar isto no cotidiano da sua vida, inclusive no seu trabalho, na relação com os seus patrões e com os colegas de trabalho, mostrando a eles que, através do trabalho que exerciam, Deus lhes concedia uma oportunidade de dar uma demonstração para todos quantos pudessem vê-los, realmente que a presença de Deus era algo real em suas vidas. E naquele dia, nesta conclamação, naquele domingo pela manhã, naquela conclamação que o pastor fez, a vida dos membros daquela igreja sofreu uma grande transformação. Um grande avivamento começou ali. Por isso eu disse no início dessa mensagem, irmãos, que o avivamento precisa começar na igreja, para que a igreja então possa influenciar a sociedade. Cada membro desta igreja no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, viver a realidade deste avivamento. E na semana que se seguiu, os membros daquela igreja que trabalhavam nessas empresas mudaram completamente a sua atitude no trabalho. Antes trabalhavam da maneira como outros que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam Deus, pelo fato de entender que o salário que recebiam era algo muito pouco, então trabalhavam muito lentamente. E a partir de segunda-feira, algo novo começou a acontecer naquelas fábricas. Os crentes que ali trabalhavam começaram a trabalhar de maneira diferente, com mais entusiasmo, produzindo muito mais. E isso causou um impacto muito grande na vida não só dos colegas de trabalho, mas dos proprietários daquelas empresas, daquelas fábricas. E eles começaram a perguntar o que estava acontecendo. Por que eles agora estavam se esforçando tanto e produzindo de maneira extraordinária? Então, a oportunidade de testemunhar a respeito de Deus
para os seus colegas. No domingo seguinte, aquela igreja não tinha lugar. Tanta gente afluiu, ou seja, os amigos, os colegas de trabalho daqueles crentes membros, todos ocorreram para a igreja, para ouvir a palavra. E ali começou um grande movimento em toda aquela cidade, um avivamento espiritual extraordinário, muitas conversões, os bares, os motéis, todos fechados. Os policiais que patrulhavam as ruas não tinham muito trabalho, porque não havia ladrões nas ruas. E muitos desses policiais, também agora convertidos ao Senhor, o que fizeram? Na medida que saíam em grupos, caminhando pelas ruas, na sua função de policiamento, como não havia muito trabalho, na medida que caminhavam pelas ruas policiando, iam cantando, louvando a Deus como um grande coral. E toda aquela cidade, meus queridos irmãos, foi impactada pelo poder de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é que eu chamo de avivamento espiritual. Que, repito e insisto, tem que começar comigo, com você, tem que começar na igreja. Veja a confissão que Isaías fez aqui, já li o texto, mas vou repetir. Ele disse: eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. É importante notar aqui, meus irmãos, que nesta oração de confissão, Isaías foi muito específico. Como é que nós costumamos orar? Senhor, perdoa os meus pecados. Muitas vezes já vi orações assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quando menino era no interior do Paraná, eu ouvia esse tipo de oração, era muito comum. Me ocorria na mente, mas há quanto tempo que esse homem ou essa mulher que assim orava não confessa os seus pecados, já que é uma multidão? Se nós queremos um avivamento, meus irmãos, precisamos ser específicos na confissão dos nossos pecados. Embora Deus já os conhece, mas Ele quer que você reconheça, que você aponte para Deus os seus pecados, como fez o profeta. Eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, Senhor. E não só tenho lábios impuros, mas eu moro no meio, habito no meio de gente de lábios impuros. Quando há uma confissão assim, meus irmãos, específica de pecados, veja comigo aqui a mensagem maravilhosa e clara do perdão de Deus. Esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus. E Deus reage ou age imediatamente quando Ele ouve uma oração assim. Veja a resposta que Deus dá ao profeta. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva
que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia! Que mensagem maravilhosa e clara do perdão de Deus, mediante a confissão que Isaías faz. Em terceiro lugar, a partir desta marcante experiência, surge, meus irmãos, um novo interesse pela salvação de outras pessoas. Veja comigo o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não pensou duas vezes. Foi enfático. A resposta dele foi imediata. Eu estou aqui, envia-me a mim. A pergunta de Deus: a quem enviarei? E a pronta resposta de Isaías: envia-me a mim. Meus irmãos, um verdadeiro avivamento produz em nosso coração, isso é inevitável, um ardente desejo de levar outras pessoas a se converterem a Cristo. Por aí você pode analisar a sua vida, se você está precisando de um avivamento ou não. Porque um coração avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus desperta no seu coração, em nosso coração, na Igreja de Cristo, um interesse tremendo, um interesse ardente de conduzir outros ao conhecimento de Deus. A exemplo do fato que eu narrei no Reino Unido. Quando aqueles crentes, naquele domingo de manhã, ouvindo a palavra de Deus, o desafio que o pastor colocou diante deles, confrontando a igreja com a palavra de Deus. Na segunda-feira, esses crentes eram outras pessoas no seu trabalho, e o seu testemunho, a sua vibração em testemunhar do Evangelho, para que os seus amigos do trabalho também conhecessem ao Senhor. Um avivamento verdadeiro, meus irmãos, só acontece quando eu e você, guarde bem isso, temos uma nova percepção do caráter de Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente e Santo. E um novo despertar da consciência. O perigo da consciência cauterizada, como disse Paulo, insensível. Quantos crentes hoje, meus irmãos, ouvem a palavra, mas suas consciências estão cauterizadas, não sentem o mal do pecado. Hoje é muito comum a gente ouvir dos lábios de muitos cristãos em relação a determinadas coisas, certas práticas mundanas, não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. Consciência cauterizada. Um novo despertar da consciência. A comprovação
como já disse, mas reafirmo, de que estou experimentando um avivamento, é um interesse fervoroso em levar outros a conhecer Jesus Cristo. E concluindo, a pergunta do Senhor ainda se faz ouvir hoje: a quem enviarei? Essa foi a pergunta para Isaías naquele tempo, e é para esse tempo. O tema da mensagem é um avivamento para esse tempo. O tempo de Isaías não era muito diferente do nosso tempo. E Deus então pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E faço-lhe uma pergunta nesta hora: qual será a sua resposta? A semelhança de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Permita a Deus que seja assim. Quando o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, o avivamento acontecerá. Pode ter certeza disso. Há uma oração que você pode fazer, como eu posso fazer, parafraseando Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouça a sua oração, quando ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando nós atentamos verdadeiramente para a palavra de Deus, meus irmãos, o nosso coração se enche de temor. Se não se enche de temor, é porque a nossa consciência está cauterizada e é preciso ser despertada. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E continua o profeta: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Assim, meus irmãos, como na experiência de Isaías, ele estava lidando com um povo de Deus, mas um povo obstinado, um povo teimoso, um povo duro de coração. Quando você lê o capítulo 5, como dissemos nesta mensagem, você vê ali o pronunciamento do juízo de Deus, os ais de Deus, que viria sobre o povo, mas o povo continuava endurecido. Até que o profeta tem esta visão. E esta visão aviva o coração do próprio profeta. Você percebeu na sua confissão: sou um homem, ele era um profeta. Mas ele admite que ele era um homem de lábios impuros, embora um profeta. E o agravante é: eu habito também no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, não havia ali uma diferença. Tanto o povo era de lábios impuros, como o profeta reconhecia também. Então ele precisou ter uma visão do verdadeiro caráter de Deus e perceber a sua condição e, como disse, deixar ser medido pelo padrão de Deus. Meus irmãos, a igreja de Jesus hoje precisa disso. Eu temo dizer que, infelizmente,
Tantas vezes a igreja está um tanto mundanizada e ela precisa se deixar medir pelo caráter de Deus. Ter esta visão da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus e da sua santidade. Que Deus nos ajude. Como eu disse, o nosso país está precisando urgentemente de um avivamento. Muitas vezes nós oramos, e eu tenho orado pelo Brasil, para que o povo brasileiro conheça o Evangelho de Jesus Cristo, e que esse povo ainda possa dizer que só Jesus é o Senhor e curvar-se diante dele. Mas antes disto, nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa ter esta experiência que Isaías teve. Aí sim, quando Deus perguntar, e agora, a quem eu vou enviar? Toda a igreja se levantará e dirá ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, envia-me a mim. Muitas vezes eu já ouvi dizer, pessoas dizerem, que algumas pessoas, algumas poucas pessoas é que são enviadas, ou seja, aqueles que Deus escolhe para ser pastor, aqueles que Deus escolhe para ser missionários. Obviamente que sim, também. Mas a palavra do Senhor nos ensina que todos nós, que um dia fomos escolhidos por Ele, e abençoados com a vida eterna pela graça de Jesus, fomos chamados para sermos enviados. E todo dia você está sendo enviado. Na sua família, você está sendo enviado no seu trabalho, você está sendo enviado na escola onde estuda, e ali você fará a diferença, partindo do princípio que você tenha experimentado o que o profeta Isaías experimentou, um real e genuíno avivamento. Amém, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso Pai, somos-te muito gratos por esse momento tão precioso, na presença do Senhor, nesse culto, nesta celebração, ao nome santo e bendito do Senhor. Nós somos-te gratos, porque não somos dignos, ó Pai, da tua presença, da manifestação do teu amor. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa indignidade. Reconhecemos que, embora salvos que já somos pela graça do Senhor, ainda somos pecadores. E precisamos nos colocar diante do Senhor e nos deixar ser medidos pelo teu padrão, como o fez o profeta Isaías, para reconhecermos os nossos pecados e especificarmos cada um deles diante do Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, como fez Isaías. E com certeza teremos aquela resposta maravilhosa e clara do perdão do Senhor. E uma vez purificados dos nossos pecados, nos levantaremos diante de Ti
E ouvindo, ó Pai, a tua pergunta, a quem enviarei? De pronto, como Isaías, responderemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Deus, precisamos urgentemente de um grande avivamento espiritual nesta nação brasileira, para que o Senhor sare a nossa terra. Mas para isso, primeiro precisa começar conosco, o povo que se chama pelo teu nome. Precisamos também nos arrepender, precisamos orar, nos arrepender, buscar a tua face, Senhor, para que então o Senhor nos ouça e para que o Senhor derrame sobre nós o seu poder e a sua graça, e assim com certeza esta nação conhecerá o teu nome, conhecerá o Evangelho de Jesus, e dobrarão os seus joelhos diante de ti, e teremos uma nação sarada de toda a maldade que nela existe, Pai. Conscientiza-nos disto, Pai. E faça-nos, ó Pai, uma bênção nas mãos do Senhor, a começar de mim, de cada irmão que aqui está e de toda a tua igreja, Pai. Não só em Vila Pires, mas da tua igreja em todo o Brasil. Assim te oramos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 392 do HCC, Aviva no Senhor. Aviva no Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste nosso ser. Aviva no Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Desperta no Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva no Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Renova no Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva no Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Aviva no Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração.
Que alegria podermos compartilhar junto de mais um culto online da Igreja Batista de Vila Pires. Que você possa experimentar o avivamento genuíno de Deus na sua vida, assim como ouvimos na palavra do nosso pastor Joel. Agora vai estar aparecendo aí na sua tela as redes sociais da igreja, que você possa compartilhar os cultos. Se inscreva no canal do YouTube, deixa o seu like, comenta. Assim também temos o nosso Facebook, que você possa curtir a página para estar por dentro de toda a programação da igreja, pedidos de orações, encaminhando mensagem também. E temos o WhatsApp, também com mensagens diárias do pastor Joel e da irmã Ivone, que vai estar abençoando e edificando o seu dia. Que você possa ter uma ótima semana e voltamos a nos encontrar no próximo domingo. Até, tchau. Meus irmãos, encerrando mais esta atividade de culto, de celebração ao Senhor, vamos nos despedir orando ao Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E todos digam alegremente, amém.